Você quer aprender a vender online? Descubra 3 passos simples do Máquinas de Venda Online. Clique no primeiro link que está nesta descrição. Olá, boa noite. Boa noite. Chegar ao topo de uma montanha como símbolo de uma vitória pessoal. Com segurança e planejamento, é claro que uma escalada pode ter um significado especial para quem se dispõe a encarar a subida. Mas autoridades classificaram como irresponsável a expedição que foi liderada pelo influenciador digital Pablo Marçal. Ele conduziu 60 pessoas ao Pico dos Marins, em São Paulo, nos primeiros dias do ano. Contra todos os alertas por causa do mau tempo, ele expôs o grupo ao risco. E quando a situação ficou insustentável, os bombeiros foram chamados. O Fantástico refez parte desse percurso para mostrar os perigos. Acha que tá fácil pra mim? Posso falar uma coisa pra vocês? Eu tô morrendo. Nós queremos escalar essa montanha agora e queremos pedir o seu favor agora. Tem 3 caminhos a percorrer. Retroceder, ficar parado até melhorar a situação ou continuar avançando. Vocês são qual batalhão? Avançando! Foi no dia 4 de janeiro, com o sol nascendo, que esse grupo subiu o Pico dos Marins, na Serra da Mantiqueira, o terceiro ponto mais alto do estado de São Paulo. A previsão ali era de chuva, possibilidade de granizo e ventos de 88 km por hora. A expedição foi comandada por Pablo Marçal, um influenciador digital que promove cursos de liderança. A gente quer aprender grandes coisas para destravar milhões de pessoas através disso. A cada hora, a situação ficava mais tensa. Essas botinas de vocês estão tudo errado, por isso tá molhada. E muitos participantes ficaram pelo caminho. Qual que é o problema? Pablo, eu penso assim, se acontecer alguma coisa comigo, meus meninos. Tudo registrado nas redes sociais do Pablo. A barraca encharcou, fiquei até 1 da manhã. Com a água de 1 palmo dentro da barraca, eu nunca tinha visto isso. Fiquei louco, molhou tudo, meu. À noite, a coisa apertou. E depois de mais de 20 horas enfrentando vento e chuva, os bombeiros foram chamados para o resgate. Tudo fechado, você não enxerga nada. Chegar à base do Pico dos Marins nessa época do ano não é simples. A gente está saindo agora da base do Pico dos Marins, começando a trilha, na companhia do Corpo de Bombeiros, também de guias. A gente vai parar no meio do caminho, não vamos fazer o caminho todo. Essa não é uma época recomendável para a aventura. A gente vai conversando com eles para entender o que aconteceu naquele dia e os principais erros daquele grupo. Um dos problemas no começo da trilha é que a mata é bem fechadinha e nessa época de chuva, olha como que fica o solo. Barro molhado. O Robson é guia local. Vocês passavam o que para as pessoas? Vocês falavam o que para eles? Eu falei para eles, é loucura, entendeu? Eles insistiam que queria ir, entendeu? Mas com o tempo tão ruim, ainda no meio da manhã, metade do grupo e os guias já tinham desistido. Água na bota até em cima, não tem outra roupa. Nós juntamos todo mundo junto para dar conta do nosso cara em cima. E ele ligou pro outro e falou, não tem condição de subir. Foi nesse ponto que eu cheguei, que a mulher começou a passar mal. Tremendo muito, falou que não estava aguentando subir, muito frio. A gente está se aproximando aqui de mais ou menos 20% da trilha toda. Os guias contam que nesse ponto a visibilidade já estava comprometida por conta das condições climáticas. E lá de cima a gente consegue ter uma noção da distância que nós estamos daqui até o cume do Pico dos Marins. Num terreno assim, qualquer passo em falso é perigoso. A gente está num trechinho já bem mais íngreme, que a gente precisa das pedras para conseguir subir. A gente deu sorte hoje, o tempo abriu e olha só, a gente consegue ver Serra da Mantiqueira e um trecho do Vale do Paraíba todo. No meio da tarde, 18 pessoas do grupo chegaram ao cume e outras 14 ficaram neste ponto. Só que na madrugada piorou. E aí, os bombeiros foram chamados.
Como é que tá o sol? Tá aparecendo? Chegou uma ligação que haviam mais de 30 pessoas na montanha solicitando socorro, que estava com uma ventania muito forte, algumas pessoas com hipotermia. A operação de resgate durou ao todo 12 horas. Com certeza uma atitude muito irresponsável da pessoa que organizou isso. Estavam sem guias lá em cima, muitos sem roupas apropriadas e as condições meteorológicas eram as piores possíveis. Vocês viram, o caminho ele é demarcado, só que daqui para frente acaba ficando tudo muito igual. Então quando a gente perde a visibilidade por conta de neblina, a possibilidade de erro no caminho ela é muito grande. Nossa equipe presenciou isso. Em minutos, a visibilidade, que era ótima, ficou assim. Com a chegada rápida dessa nuvem, nós perdemos a vista que tínhamos do Vale do Paraíba, do topo das montanhas, e insistir na trilha desse jeito é abrir mão de qualquer segurança. Nos últimos 4 anos, os bombeiros atenderam 39 emergências no Pico dos Marins. Na expedição de 4 de janeiro, todos foram resgatados sem ferimentos. Esse episódio pode servir para a gente, para mostrar para as pessoas que fazer montanhismo exige muita responsabilidade. Desde você escolher a época certa, apesar de ser mais frio no inverno, é a época que você tem mais segurança. Outra questão muito importante é que no topo das montanhas é o local mais suscetível para você ter descargas elétricas. O verão não é a época para a gente estar frequentando montanhas altas. Sei no meu coração que dá pra... Mas quem é Pablo Marçal, que liderou o grupo? Goiano, bacharel em Direito, já trabalhou como coach em empresas. Em 2010, Pablo chegou a ser condenado por ajudar uma quadrilha a furtar contas bancárias pela internet. Segundo a polícia, ele era responsável por fornecer uma lista com CPFs de possíveis vítimas. O esquema foi investigado pela Polícia Federal. Mas o caso demorou tanto na justiça que o crime prescreveu e a sentença foi anulada. Agora, ele vende cursos de liderança. A história no Pico dos Marins ganhou repercussão pela maneira arriscada como Pablo conduziu a expedição. Essas pessoas, bastava querer participar que elas iam ou vocês selecionaram alguns? Não, foi selecionado. Como que foi isso? Foi ou sócio, ou executivo, ou alguns alunos. Num vídeo, um deles até comenta a surpresa com o convite. O cara me liga. Ele foi convocado pra escalada. Você tá falando sério? Sério? Pensei que era trote, né, velho? Esse teste físico que você falou, aconteceu? Como foi? Foi com o meu personal trainer, ficou 1 hora e foi pelo menos 30%, 40% do grupo que ia, ficou para trás, até completar o que a gente suportava com os guias que a gente tinha contratado. Naquele frio e molhados, depois, cansados depois de um dia, e provavelmente não conseguiram dormir também, deve ter sido difícil. Foi o dia que eu mais dormi no ano. Eu dormi 8 horas. Na barraca? Sim. Não foi bem isso que o Pablo publicou nos stories. A verdade mesmo, eu não me recordo de barraca nenhum rasgar. Eu lembro de barraca entrar água. Inclusive foi a minha. Tá todo mundo aí falando, o Pablo é irresponsável. Eu sou irresponsável com a minha própria vida. Então, cada um que cuida da sua. Mas eu não me vejo irresponsável, sendo que eu chamei o Corpo de Bombeiro, porque não precisou. Eu chamei de precaução contra o grupo inteiro. Eu sou o irresponsável. O Corpo de Bombeiros não trabalha com precaução, a gente atende emergência. Eu percebi que quando elas viram a guarnição chegando, elas ficaram aliviadas devido à situação, como a gente já informou, bastante difícil e adversa. Eu não saí para fazer isso. Vou fazer diferente, vou comprar uma barraca de gente, vou olhar o clima, vou levar mais gente profissional e não vou lá para caçar problema, pôr ninguém em risco. Desde sexta-feira, Pablo está proibido de fazer qualquer atividade profissional em montanhas, picos, rios, lagos ou mares. A Justiça aceitou o pedido do Ministério Público. Agora, outra aventura ao ar livre, só com autorização prévia de autoridades locais. Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e também do município em que ele pretende exercer essa atividade. Haja vista o enorme risco em que as pessoas que se encontravam com o investigado naquela data correram, inclusive, risco de morte, né?